A paz do Senhor, professor. Mais uma lição. Estamos aqui para agradecer a Deus por essa oportunidade. Hoje vamos estar estudando a lição de número 5, com o tema Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, já recebeu seu pré-adolescente? Já fez o devocional? Aproveite também, querido professor, para aproveitar e dividir os tópicos da lição. Nossa lição é dividida em tópicos, né? Tópico 1, que sempre tem A, B, tópico 2, A, B e C, na maioria das vezes. E aí vem uma proposta, caso você não faça, começar a fazer na sua sala de aula. Deixar o ponto A, né? Ponto 1, digamos, quem é Deus Pai, a parte A, que diz Deus Pai, o Criador, e escolher um pré-adolescente para dar a explicação desse ponto. Incentive o seu pré-adolescente a investigar mais sobre a lição, a estudar mais sobre a lição e depois ele passar da forma que ele aprendeu, que ele entendeu, ele passar para os coleguinhas. Isso você vai estar incentivando ele e é muito importante. Amém? Não esqueça de fazer um momento de devocional, um momento de agradecimento e pedidos de oração. E também nesse meio tempo que você chega cedo, claro, antes de começar a EBD, quando os pré-adolescentes forem chegando, não esqueça de perguntar como foi a semana. Procure saber mais sobre a família deles, como eles estão, como tem sido a semana de prova, para que eles se sintam mais acolhidos, seguros e, diante de qualquer necessidade, eles saibam que podem contar com vocês, certo? Não esqueçam disso. Então, o tema da nossa lição de hoje é a lição 5, como eu já tinha falado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a lição de hoje ela se encontra no livro de João, capítulo 16, do 1 ao 15. Então, você faça a leitura alternada com o seu pré-adolescente. O texto bíblico, né, fala sobre a obra do Espírito Santo, que é muito importante, e sobre... e você vai pedindo para que cada um leia de forma alternada, para que eles possam compreender e entender o que vai ser falado na lição de hoje. Eu vou apenas deixar ler a Bíblia diz, lá em Mateus 28 e 19, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a Bíblia diz de hoje. A nossa lição ela tem 3 objetivos, né? Ressaltar quem é a pessoa do Pai, o Criador. Explicar que Jesus é o Filho de Deus e esclarecer sobre a personalidade e divindade do Espírito Santo. Esses são os objetivos da nossa lição de hoje. E você pode estar começando perguntando ao seu pré-adolescente se eles já ouviram falar sobre a Trindade. A Trindade é uma palavra que a gente não vai encontrar na Bíblia, né? Mas ela retrata muito bem, porque diz respeito sobre o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E o ponto 1 da nossa lição fala assim: quem é Deus Pai? E a lição diz assim: nesta lição estudaremos a essência de Deus, sua natureza trina e a forma como ele se revelou à humanidade. Deus é único e, ao mesmo tempo, trino. Né? Isso significa que ele é constituído de 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O fato de Deus ser trino não significa que servimos a três deuses distintos. Deixe isso claro para o seu pré-adolescente, que o fato de Deus ele ser trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vocês não adoram a 3 pessoas, mas adoram a uma única pessoa, que é o nosso Deus. Aqui diz assim: e sim que o nosso Deus se revelou à humanidade nas 3 pessoas distintas, desde o início da criação. Então, desde Gênesis a Apocalipse é mostrado a forma como Deus se revela diante da Trindade, né? Eles sempre estiveram presentes desde o começo, porém a atuação de cada pessoa tornou-se mais conhecida
conforme o tempo e o propósito estabelecido pelo próprio Deus. Então, no início, né, retrata muito no momento da criação o Deus Pai, mas depois vem Jesus e, por último, não por último, né, mas vem falando mais sobre a questão do Espírito Santo. E o ponto A fala sobre o Deus Pai, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, né? Aquele Pai cuidador que é conhecido como a primeira pessoa da Trindade, é o Deus Criador. O ponto B fala sobre o Deus Pai, né? Se relaciona com seus filhos. E aí a lição ela traz um pouco a oração do Pai Nosso, que vocês podem estar fazendo esse momento com seu pré-adolescente. E aí, nessa oração, ele ensina, que Jesus nos ensinou, nos mostra a ter também um relacionamento com Deus. E como ter um relacionamento com Deus? É orando, é lendo a sua palavra, é buscando mais dele. Então é assim que ele quer que a gente se relacione com ele, como um pai, como um amigo, como um criador que ele é, como aquele pai cuidador que não nos deixa, que não nos abandona, aquele Deus poderoso que a gente serve. Então, o nosso Deus Pai, que é criador de toda a terra, ele também é um Deus Pai que quer se relacionar com os seus filhos, né? O ponto 2 da nossa lição fala assim: quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus, né? E a lição diz assim: Jesus é o Filho de Deus, comumente conhecido como a segunda pessoa da Trindade. A expressão Filho de Deus o defere da forma como os anjos e os homens são chamados. Jesus é chamado de Filho de Deus porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Algumas vezes os judeus tentaram apedrejar Jesus pelo fato de declarar publicamente que era o Filho de Deus. Na verdade, em todos os momentos, enquanto Jesus esteve na terra, ele sempre tentou deixar claro que ele era o Filho de Deus. E por conta disso, ele sofreu várias perseguições, né? O ponto A fala que Jesus é o Filho de Deus, e a lição diz assim, que ele se fez homem, né, para nos salvar. Se fez homem, sofreu para que hoje a gente tivesse a salvação. Ponto B fala que Jesus é Deus. Outra expressão que Jesus usou para mostrar sua natureza divina é eu sou. A mesma expressão que Deus usou para se identificar quando encontrou Moisés. Na lição passada a gente falou sobre isso, né? Quando perguntassem a Moisés quem foi que tinha enviado ele, ele disse: eu sou, me enviou a voz, né? Então, em João, Jesus afirma: eu sou em 7 ocasiões. Ó, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, né? Então, esses foram alguns dos momentos em que Jesus disse: eu sou, né? Então, este é Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, né? E a vida eterna. Vocês podem aproveitar esses textos bíblicos onde Jesus diz que eu sou e fazer para que eles tenham os textos bíblicos todos aqui e pedir para que cada pré-adolescente faça a leitura. Vai ser muito interessante. E o ponto 3 da lição fala sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Que é a terceira pessoa da Trindade. O ponto A fala: o Espírito Santo é Deus. E a lição diz assim: existem inúmeras passagens na Bíblia que provam a divindade do Espírito Santo. Sendo Deus, o Espírito Santo é eterno, é onipresente e é onipotente e onisciente e é criador. E a lição diz assim: o apóstolo Pedro, repreendendo Ananias, declara que mentir ao Espírito Santo é mentir ao próprio Deus. Por quê? Porque ambos são um.
O ponto B diz: o Espírito Santo é uma pessoa, né? Por várias vezes o Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo com pronomes pessoais. E podemos ver na Bíblia qualidades pessoais no Espírito Santo, né? Ele ajuda, ele é o que fala, ele é o que intercede por nós. Então, isso nos mostra que ele tem sentimento. E a lição lá em Efésios 4:30 diz que o Espírito Santo, sim, ele tem sentimento. E ele também ensina. Então, são algumas qualidades, né, que é muito comum nas pessoas. Por isso que a lição e a Bíblia retrata que o Espírito Santo é uma pessoa. E C, a obra do Espírito Santo, que vem no quê? Que estava nos planos a meta de evangelização, de orientar, de ensinar para que o evangelho venha a ser pregado. O Espírito Santo também é conhecido como Consolador. É aquele que acolhe, é aquele que consola. E ele é o mesmo que convence o homem do pecado, né? O homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz a pessoa entender que está agindo errado, que pecou, que está fora dos caminhos do Senhor. É o Espírito Santo que intercede por nós, né? E aí se formam a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ambos são um em Cristo. E a conclusão da lição diz assim: podemos concluir que Pai, Filho e Espírito Santo sempre estiveram juntos na criação do universo, na salvação do homem e na preservação da igreja. É de Gênesis e Apocalipse. Você vai ouvir falando sobre a Trindade, né? A Santíssima Trindade sempre esteve presente, atuando na vida de seus servos. Ele não mudou e continua presente na vida dos fiéis nos dias atuais. O nosso Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo, né? E ele não nos deixou. E hoje segue como há tantos anos atrás, desde o início da criação. O nosso Deus sempre cuidando. Para essa lição sobre a Trindade, você pode estar levando para a sua sala de aula um copo com água, né? Um copo de água, cubinhos de gelo, e você pode estar levando também um aerosol, pode ser um desodorante, e aí você vai mostrar para o seu pré-adolescente e dizer que são 3 formas, né? 3 formas de H2O. E trazer a ele, remeter que assim também é o Espírito, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos, eles são a mesma pessoa. Igual o gelo, igual a água, né? Igual o ar, digamos, né? Que seria com aerosol. Que seria de forma líquida, sólida e gasoso. Então, são ambos as mesmas coisas. Igual a Trindade. É apenas uma dinâmica que vocês podem ou começar a aula assim, ou concluir, para que eles possam entender perfeitamente sobre a questão da Trindade. Tá certo, querido professor? Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida, a tua sala, que possa cada vez mais ser próspero, né? Em tudo que fizeres, em nome de Jesus. Não deixe de curtir o nosso vídeo, comentar. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, encaminhe esse vídeo para um amigo seu, tá certo? Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau e fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco
clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.